Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. Marcos, capítulo 6, versículo de 30 a 34. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastados. Muitos ouviram partir e conheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acolhemos também aqueles que estão celebrando conosco hoje, né? Mais 350 pessoas participam da Santa Missa. Então a você, meu irmão, minha irmã, que participa conosco pelas redes sociais, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, embora tenha ficado, né, na nossa expressão popular, dizer eu assisti, né? Ou eu vou assistir missa. Missa não é show, a gente participa dela. Então vocês que estão participando, nossa comunhão espiritual. Aí lembramos aqui alguns para destacar, para representá-los, né? A Eliana São José dos Campos. Eliana, Deus abençoe, Deus esteja aí contigo, né? Em São José dos Campos. Tem aí um padre que gosto muito, que é o padre Djalma. No hospital, a irmã Penha, ela esteve aqui muitos anos, né? No Madre Teresa. É uma grande irmã, assim, de grande intercessão, estando talvez aí com o padre Djalma, também com a irmã Penha, o nosso abraço, nossa comunhão espiritual. Conceição, né? Conceição da nossa comunidade, ela agora está morando em Milão, foi agora o mês passado. Então, Conceição, Deus te abençoe, viu? Aí a sua missão agora como CRESAP em Milão, espero que daqui a pouco você comece também aí o grupo de partilha, continue aí fiel, participando conosco. Rosimara, Três Corações. Deus abençoe você, Rosimara. Deus esteja aí com a sua comunidade, com os teus. E aqui uma particularidade. Uma vez, pequena ainda, eu lembro, fui a um asilo, né? E a senhora com o nosso grupo de jovens lá da Vila Ideal, em Juiz de Fora. Aí nós fomos, a senhora foi apresentar os idosos que estavam lá. E ela disse assim: tem até aqui uma senhora de 3 corações. Eu cheguei em casa e falei: mãe de Deus, lá no asilo tem uma dona que tem 3 corações. Minha mãe olhou assim: como é que é esse negócio? Pois bem, um abraço, Rosimara, Deus esteja contigo. Maria, 7 Lagoas, pertinho aqui da gente. Deus abençoe, abençoe sua família. Lembramos hoje, sábado, dia consagrado a Nossa Senhora. Amados irmãos e irmãs, carta aos Hebreus, já conclusão, 13 capítulos já concluindo, mas hoje ele aqui fala do Deus da paz, mas ele fala também com relação à obediência. A gente às vezes costuma dizer que todo mundo quer bater tambor, mas ninguém quer dançar. Ou seja, todo mundo quer, né, fazer alguma, mandar,
Mas e obedecer? A virtude da obediência. Francisco de Assis dizia: o voto mais difícil de se viver não é o de pobreza e nem de castidade, mas é o de obediência. E por que é? Por dois motivos. Primeiro, por causa dessa coisa de que mandar. Segundo, porque a palavra obedecer, ela vem de ouvir. Ouvir. E hoje é a maior dificuldade nossa. Ouvir. A gente quer falar. Mesmo nos nossos momentos de adoração, né? Anteontem foi dia de adoração. Ontem, primeira sexta-feira, também adoração. E aí a gente quer falar. Mesmo os casais, né? Eu queria falar um negócio. Não, pelo amor de Deus, lá vem você de novo. Mas quando chega a minha vez, eu quero falar e quero que escute. Filho, pai, mãe, irmãos, né? Poder escutar, o dom da escuta, para poder também obedecer. E aí eu diria que não há problema nenhum em pegar esta dimensão do ouvir, do escutar, para o Evangelho. Foi agora, eu acho que quarta ou quinta, né? O envio dos 12. Agora aqui é o retorno. Imagina, nossa, nós vimos isso, nós vimos aquilo. A gente vai ver também os 72 que voltam aqui e ali e vão dizendo isso e aquilo. E o Senhor vê que eles estão cansados também, empolgados com o que aconteceu. A gente vê às vezes a nossa situação também, a nível de família, de tanta coisa, né? Esse cansaço. Mas aí vem o Senhor e diz: vamos descansar um pouco? Vamos parar até mesmo para ouvir um pouco? Você falou tanto, não sei o que, agora escuta. Mesmo as leituras, às vezes a gente fica com a mente bombardeada, né? Quando chega aí perto do tal do Enem, das provas, os adolescentes, os jovens ficam para morrer, porque aí tem que devorar livro. Um mestre franciscano, que já está no andar de cima, Frei Geraldo de River, ele dizia: o importante não é estudar, é ter estudado. E aprender a quietar. Só que a gente não. E aí a gente quer fazer. E nesse afã, nós acabamos nos esgotando. E no esgotamento, gente, a gente se torna presa fácil, né? A gente vê aí os animais, né? Nessa cadeia alimentar, que muitas vezes eles vencem a presa pelo cansaço. Quando a Escritura diz que Satanás foi e ia voltar no tempo oportuno, final de 40 dias de jejum, imagina como é que está a pessoa. É nesta hora que ele chega para seduzir. O final do dia. Por isso, quem reza a liturgia das horas, o hino do meio-dia diz, né? Como o demônio que ronda ao meio-dia. Imagina, sol a pino, todo aquele trabalho da manhã, como é que a gente está? É essa hora que ele vem. Então também compreender a importância desse descanso, que mentalmente, espiritualmente nós precisamos. Mas não, o mundo está aí, jogando um caminhão de informação, uma porção de coisa, e a gente naquele sentimento que tem que fazer. Inúmeras vezes eu tenho dito a vocês, principalmente com relação à adoração, o povo que diz que rezou 1 hora, que fez adoração de 1 hora, mas não fez adoração de 1 hora, porque rezou a novena
de tal santo, do outro santo, rezou o terço mariano, rezou o outro terço, leu não sei que livro, leu não sei qual mensagem, buscou a oração disso, não sei de que e tal. De repente leva um susto, diz: nossa, já passou mais de 1 hora e eu aqui em adoração. E o pobre coitado está lá no altar, olhando: nossa, né? Porque eu não consigo parar. Mesmo o povo, a gente fala assim, às vezes nas assembleias, vamos fazer um instantezinho de silêncio. Ô gente, a tensão nervosa é tanto que começa. Aí você vai ver, o corpo ficou tenso. Para, silencia. Você tem um tempo para isso? Até mesmo para estar com você. De vez em quando eu uso essa expressão: eu estou com saudade de mim. Ficar quietinho. E ficar quietinho não é ficar ali, né, vendo o navio passar no asfalto e afundar na esquina. Mas não, eu estou às vezes mexendo numa coisa, outra, mas eu estou em silêncio. Mesmo que seja um canto, um hino e tal, tem gente que já levanta e já põe um hino cristão, e daqui a pouco já põe uma pregação, e daqui a outro. Opa, peraí, nós estamos acordando. Se escuta, faz um pouquinho de silêncio. Mas não, já li. Não, e até mesmo não ter medo de você mesmo. Você tem medo de você mesmo? Porque saiba que alguns mestres de espiritualidade dizem que quando Deus quer nos castigar, Ele nos entrega os nossos próprios desejos. Os nossos próprios desejos. Mas quais são os meus desejos? Eu tenho tempo para escutar isso, para me sentir. Até para perceber o corpo. Quantas pessoas, quando vão descobrir a doença, elas estão lá na China já. Por quê? Não percebeu, não teve tempo. Também algumas pessoas falam, né, aí, que uma das artimanhas do demônio é isso. Diz que teve um congresso e o capeta-mor reuniu lá os capetinhas e disse: a partir de hoje está proibido, né, a gente ficar provocando os seres humanos. Vamos deixar eles quietos e vamos só colocar para eles a necessidade de fazer coisas. Porque aí eles vão querer fazer, e não vão encontrar nem com eles mesmos e nem com o Deus deles. Assim como também tem gente que fala: eu não sei porquê, minha mulher está reclamando não sei de quê, o cartão de crédito fica com ela, eu recebo, já pego já passo o Pix do meu salário todo para ela. Pois é, ela tem um bom pagador, ela tem uma boa despensa, ela só não tem marido. Eu não sei por que meu marido reclama. Ele tem casa limpa, comida na hora, roupa passada, as camisas dele todo engomadinho, tudo certinho. Ele chega, os meninos já tomaram banho, já está tudo arrumadinho, dormindo para não fazer barulho, para ele ficar quietinho. E aí quando ele chega, eu digo assim: eu estou tão cansado que eu já vou dormir. Pois é, ele tem tudo, só não tem esposa. Como também às vezes nós falamos: eu não sei por que os meus filhos reclamam, eles têm tudo do bom e do melhor. Pois é, mas não tem pai e mãe. Porque você tem tempo para sentar, para conversar, para estar com o seu filho, né? A gente vê aí as crianças aí, você tem tempo para ir para o chão com seu filho, com a sua filha? Ah não, porque tem que pagar plano de saúde, tem isso, tem aquilo, tem... Pois é, mas é importante esse tempo de poder estar com. Hoje com as redes sociais, eu tenho 5.000, 10.000 seguidores, 10.000 amigos,
Mas você tem tempo para estar com os seus amigos? Você tem tempo para estar com eles? Por fim, sem me estender, Jesus olha e diz assim: eles são como ovelhas que não têm pastor. Ovelha a gente não está muito acostumado, mas pensa num boi, num cabrito, num cavalo, sei lá, até mesmo num cachorro, né? Se não tem dono, se não tem quem cuida, como é que fica? Como é que fica? Saber, eu tenho um dono, né? Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que cuida de mim. E como que isso dá a tranquilidade do Salmo 22, que é um salmo muito bonito e denso. Agora mesmo eu tenho bem ali na minha mesa um livrinho dessa grossuria, todo só sobre o Salmo 22. Você vai descobrindo cada coisa interessantíssima. Que Deus nos dê tranquilidade, nos dê sabedoria, mansidão, equilíbrio. Que Deus nos livre deste demônio chamado ativismo. O nosso canto para a apresentação das